Se tu perguntar para qualquer colorado mais jovem qual foi o Grenal mais emocionante que ele já acompanhou na vida, provavelmente a maioria vai falar da final do Campeonato Gaúcho de 2011. E não é à toa! Renato contra Falcão, o último jogo do Olímpico, a vingança daqueles que se vangloriavam por glórias alheias, tudo isso e muito mais, agora no Arquivo 1909. Fala pessoal, tudo certo? Vamos falar sobre o ano de 2011. Vocês se lembram como ele começou? O Internacional acabou tendo aquela derrota que eu não vou falar que aconteceu ali no final de 2010 e decidiu manter Celso Roth, mas depois de uns primeiros jogos conturbados, o Inter decide demitir Roth e trazer ele, um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Internacional, a maior revelação, o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Chegava com o Inter em meio à fase de grupos da Libertadores, onde Leandro Damião, cara, que temporada do Leandro Damião em 2011, fazia gol a rodo. Mas no Campeonato Gaúcho já havia se passado um turno, onde o Grêmio foi campeão em cima do Caxias e o Internacional precisava vencer o segundo turno para garantir o campeonato estadual daquele ano. E essa era a primeira missão de Falcão, que teria na final do segundo turno um Grenal pela frente. E no domingo ensolarado, com menos de um mês de trabalho, o Falcão teria que derrotar aquele Grêmio de Renato, tão ídolo quanto o Inter tem o Falcão, o Grêmio tem Renato, a batalha dos ídolos que o Inter precisava para ir à final daquele campeonato. E o Inter abriu o placar, mas acabou tomando um gol e a partida foi para os pênaltis. E nos pênaltis brilhou a estrela de Renan. Com isso o Inter conquistou o título e garantiu a sua participação na final do Campeonato Gaúcho de 2011. Mas antes disso, a gente precisa falar de algo que aconteceu no meio dos clássicos. O Inter estava bem na Copa Libertadores, estava vivíssimo e pegava o Peñarol. E o Inter teve uma derrota naquele dia 4 de maio de 2011, que foi trágico para os brasileiros na Libertadores. Também foi trágico para o Grêmio, que perdeu para a Universidade Católica e acabou sendo eliminado. Mas o Inter tinha um maior otimismo naquela edição de Copa Libertadores e acabou no dia 4 de maio sendo eliminado em pleno Beira-Rio. E aquela eliminação deu ares de desconfiança por parte da torcida colorada, ainda mais com certos fiascos que havia acontecido nos meses anteriores. Será que o Inter ia ficar cabisbaixo pro Grenal ou ia, como diz o ditado, tentar arrumar a casa no clássico? O que aconteceu foi que o Inter garantiu um grande título, mas antes um baque em pleno Beira-Rio. O Grêmio vivia uma seca de títulos e precisava dar essa alegria ao seu torcedor, e por isso era importantíssimo. O Grêmio conseguiu uma vitória em pleno Beira-Rio por 3-2, e entre os dois jogos, afinal o jogo de volta seria no Estádio Olímpico, surgiram por aí algumas faixas, o pessoal tava tirando onda, dizendo que já era campeão, essas faixas rodaram. A gente chega no vestiário do Olímpico, tá cheio de pôster do Grêmio, campeão gaúcho de 2011 e tal. Porra, cara, e o time do Inter era uma máquina, né, cara? E o Falcão fez um belíssimo trabalho de remobilização no vestiário, e o que a gente viu naquele dia do Olímpico no jogo de volta foi história. Eu confio em vocês, acredito em vocês, tenho convicção. O Falcão me lembra até hoje. Não, o Falcão levou a faixa, tinha a faixa lá de levou. campeão, as coisas tudo do Grêmio. A gente entrou, o Renato tá com a filha dele no Sim, banco no ali, banco de reserva. no banco de reserva, o hino tocando. E o Falcão, cara, não ficou, ele foi pra trás do banco de ficou reserva encarando, e cruzou os braços e ficou olhando pra torcida. Eu lembro. E eu olhando aquilo ali, tô falando, caramba, o cara tá com a gente ali, meu. E o Falcão sempre dando moral pra gente. Só que aquela partida não começava das melhores formas, porque o Grêmio abriria o placar logo no começo com o Lúcio, isso mesmo. Com este resultado, o Inter precisaria fazer 3 gols para se consagrar campeão gaúcho daquele ano. Muitos desistiriam, mas não foi o que fez Falcão. E ele colocou naquela partida um jogador que faria história.
Zé Roberto. Não é o Zé Roberto, lateral de Bayern de Munique e tudo mais. É um Zé Roberto que era meia e que tinha passagens mais tímidas por outros clubes, era um jogador bem rodado até parar no Internacional. Só que foi ele que mudou toda a perspectiva daquele jogo. E aos 31 minutos do primeiro tempo, Zé Roberto já deu o ar da graça, deu passe para o gol do Leandro Damião, que empataria aquela partida, mas que ainda o Grêmio ficava em vantagem no agregado. 1-1 e 4-3 no agregado. 15 minutos depois, Andrezinho virou a partida por Inter. Ele estava meio manco, mas mesmo assim ele conseguiu virar a partida. O que era quase impossível acabou virando realidade. E no segundo tempo, o Andrezinho sai para a entrada de um cara chamado Oscar. Vocês conhecem? Sim, ele entrou naquele jogo e foi peça importantíssima para o Internacional. Só que a noite era de Zé Roberto e Zé Roberto acabou sofrendo um pênalti que foi avançando e sofreu o pênalti. E aí aconteceu algo que é comum, não é nem notícia, que é o D'Alessandro fazendo gol no Vitor, mais uma vez. Inter 3-1. Pronto, tava aí, o Inter conseguiu, o Inter venceria no tempo normal sem nenhuma dificuldade, só que não. Porque aí o que aconteceu? Aí o Renan foi fazer uma graça, acabou falhando e o Borges foi lá e empatou tudo no agregado, levando a partida para as penalidades. Na primeira rodada, tudo igual, porque o Douglas fez pro Grêmio, o D'Alessandro fez pro Inter. Já na segunda, tudo igual, mas porque os dois erraram. O William Magrão bateu e o Renan pegou, e o Damião bateu e o Vitor pegou, então tava 1-1. Na terceira piorou tudo, porque o Fábio Rockenbach fez pro Grêmio e aí o Vitor pegou mais um pênalti, dessa vez do Kleber Chicletinho, 3-2 e vantagem pro Grêmio. Só que aí o Renan salvou tudo, pegou o pênalti do Lúcio e o Oscar deixou tudo igual naquela série. Na última, Lins marcou pro Grêmio, Bolatti marcou pro Inter e vamos para as alternadas. Rodolfo marcou pro Grêmio, Ney marcou pro Inter e iriam para mais uma série. Só que o que aconteceu? Renan pegou o pênalti do Adilson, cara, uma baita defesa, o Renan destruiu naquele jogo e a bola sobrou para quem? Pro personagem da noite, para Zé Roberto, que meteu uma bucha para um lado, o Vitor foi pro outro. Internacional campeão, a última taça levantada dentro do Olímpico foi do Internacional, foi do Colorado, muita festa, cara, inclusive uma coisa sensacional, tá? No final do espetáculo de levantar a taça de volta olímpica, o pessoal começou a gritar pro Renan, Mazembe. Sabe o que o Renan fez? Foi lá e imitou o Kidiaba na frente deles, mas levantando taça, a última taça dentro do Olímpico, foi o Internacional quem levantou. E como eu falei antes, cara, até depois recuperaram umas faixas ali de Grêmio campeão, foi uma loucura. Internacional campeão, num Grenal que teve os dois maiores personagens, Renato pelo lado do Grêmio, Falcão pelo lado do Inter, mas quem brilhou mesmo foi Zé Roberto. E Renan também, né? Bom, esse foi mais um vídeo por aqui, não se esqueça de inscrever no canal, de deixar o teu like, de ativar o sininho das notificações e comentar aí embaixo o que tu achou do vídeo, o que tu quer ver por aqui. Além disso, cara, agora o arquivo tá com tudo, tá? Tem no Instagram, @arquivocolorado1909, tem no TikTok, @arquivo1909, tem no Facebook, se tu procurar, tem em tudo que é lugar, Arquivo 1909. É isso aí, um abraço e tchau!